Fala, investidor! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo agora eu quero trazer um assunto que tem uma certa relação com o último vídeo que eu trouxe aqui. No último vídeo eu tratei de 6 vantagens do mercado de opções. Então nada mais justo de que nesse vídeo aqui eu traga também alguns riscos que o mercado de opções traz, principalmente para aqueles que operam de forma sem o conhecimento necessário, sem o conhecimento adequado para você poder mexer com esse tipo de investimento. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo 7 pontos que você tem que levar em consideração antes de você começar a investir no mercado de opções. Então vamos lá! E aí a primeira coisa é interessante que eu revise, ou que eu fale em poucas palavras o que é o mercado de opções. E o mercado de opções é aquela ferramenta que vai possibilitar com que você negocie ações listadas na Bolsa de Valores por um preço pré-determinado até uma data de vencimento. Em alguns casos você pode até mesmo exercer antes dessa data, mas de uma maneira geral você vai poder negociar uma ação por um determinado preço até uma determinada data. Então, feita essa rápida introdução sobre o que é o mercado de opções, vamos então tratar agora sobre os 7 riscos ou as 7 desvantagens que existem quando você opera no mercado de opções. A primeira delas é que você tem o risco de perder todo o capital que você investiu. Quando você investe no mercado de opções, existem as operações a crédito e existem as operações a débito. Aquelas operações ou estruturas em que você paga para poder montar aquela operação, você tem, em muitos dos casos, o risco máximo de você, de fato, perder 100% daquilo que você investiu. Pode até parecer uma grande desvantagem para você ou algo que não é muito normal, tá? Mas isso pode acontecer, esse é o risco máximo. Lógico que você pode, na maioria dos casos, desfazer essa operação antes de chegar a essa situação de 100% de prejuízo, mas em muitas das operações em que você paga para montar, você vai ter o risco de perder 100% daquilo que você investiu. Então por isso é importante que você dose bem o valor que você vai estar aplicando nas operações, para que você não tenha um risco de perder um valor muito alto, um valor que te faça falta. E a segunda coisa que você tem que levar em consideração é que se você monta uma operação em que você tem um risco máximo de perder 100% daquele capital, você precisa ter um retorno que vale a pena esse risco. Então, geralmente quando eu monto operações desse tipo, eu busco um retorno de pelo menos 3 vezes daquele meu capital. Então, se eu coloquei R$1.000 e eu sei que o meu risco máximo é perder aqueles R$1.000, eu preciso naquela operação ter pelo menos a possibilidade de lucrar R$3.000. E aí dessa forma, ao longo do tempo, eu vou, vamos supor que eu acerte 50% das vezes, eu vou ter um retorno quando eu acertar, que vai compensar essas minhas perdas, mesmo elas sendo de 100%. E aí nós já entramos no segundo risco ou na segunda desvantagem quando a gente opera o mercado de opções, que tem a ver com essa primeira, mas nessa agora é um risco de perda ilimitada. E aqui sim você precisa tomar um cuidado muito especial. Algumas operações no mercado de opções você tem um risco de perder muito mais do que aquilo que você colocou, ou até mesmo muito mais do que você tem disponível para poder arcar com aquilo ali. Então para isso você precisa ter um conhecimento antes de operar no mercado de opções e montar operações com riscos controlados. Então tome cuidado, porque algumas operações você corre o risco de perder mais do que 100% daquilo que você investiu. Geralmente essas operações são operações a débito, então você vai receber naquela montagem e você vai estar exposto, porque você vai assumir um determinado compromisso. E dependendo desse compromisso, se você não tiver como arcar com essa sua obrigação, você fica exposto a um grande valor. Por isso que eu aqui no canal, e nos treinamentos que eu faço, eu sempre aconselho a você realizar operações vendidas de forma coberta. Quando você tem a ação para poder cobrir com aquela obrigação ou quando você tem o patrimônio suficiente para poder arcar com aquele seu compromisso.
mas é um risco muito importante que você leve em consideração, que é um risco de perda ilimitada. Tome muito cuidado com esse risco, por isso que eu falo, busque sempre o conselho, a assessoria de uma pessoa qualificada e experiente nesse mercado de opções antes de você iniciar suas operações. E aí nós vamos agora para o terceiro risco, que é o risco de volatilidade do mercado. Então vocês sabem que as opções elas são derivativos e elas vão derivar, elas vão ter as ações como referência. Então o movimento das ações é um dos fatores que impactam no preço das opções. Então quando as ações elas têm uma volatilidade, e o que é volatilidade? É um movimento para cima ou para baixo muito intenso. Então toda vez que a ação tiver um movimento muito intenso, de 3, de 4, de 5% para cima ou para baixo, e esse movimento das ações ele vai ser potencializado no movimento das opções. Então mesmo o movimento nas ações, até mesmo com a menor volatilidade, ele já impacta muito o movimento das opções. E quando o movimento nas ações eles tem uma grande volatilidade, ou seja, uma grande oscilação, essa oscilação ela vai ficar muito mais perceptível no preço das opções. E dependendo da operação que você montou, isso é um risco que você tem que levar em consideração. Porque dependendo da operação que você montou, esse movimento na ação vai trazer um impacto muito grande nas opções. Então se você, por exemplo, vendeu uma opção, né, aí essa alta volatilidade pode fazer com que aquela opção suba muito o seu preço e você na hora de recomprar aquela opção, de comprar aquela opção e fechar a operação, você acabe num prejuízo muito grande. Da mesma forma, você pode utilizar essa volatilidade a seu favor, dependendo de algumas operações que você montar. Mas você tem que estar ciente que as opções elas têm uma volatilidade muito grande. Então é normal uma opção de um dia para o outro variar 20%, 30%, 50%. Então você precisa ter isso, ciência desse movimento da opção, que ele é diferenciado, ele é mais potencializado do que o movimento da ação. Isso pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. Pode ser um risco a depender do tipo de operação que você montou. E aí o quarto risco que nós vamos tratar aqui é o risco de uma baixa liquidez. Então, e esse risco ele tem a ver com dois aspectos. Então o primeiro aspecto é você estar operando opções de uma ação que já tem pouca liquidez. Então uma ação que tem pouca liquidez, ela vai tender a ter opções com pouca liquidez. Toda vez que você tiver pouca liquidez numa opção, vai ficar difícil você desmontar aquela operação, você encerrar aquela operação com preço justo. Então, às vezes, para você poder desmontar aquela operação, você vai precisar desembolsar um valor maior do que seria o certo, do que seria o justo naquela operação, e isso vai te trazer prejuízo. Ou mesmo, não vai ter como você desmontar aquela operação pela baixa liquidez, dependendo do tipo de opção, e aí você vai ter que ir para exercício, e dependendo da sua corretora, o exercício lá no dia do vencimento, ele tem algumas taxas aí que vão encarecer muito ali aquela operação. Então o primeiro fator que impacta nessa questão da liquidez são ações com baixa liquidez, que vão geralmente ter também opções com baixa liquidez. E o segundo aspecto que você tem que levar em consideração é que todas as vezes, ou na maioria dos casos em que as opções entrarem muito no dinheiro, ou seja, sem querer teorizar muito, mas se você tem uma opção de venda e o preço da sua ação caiu e ficou muito abaixo do strike daquela opção, ou se você tem uma opção de compra e o preço da sua ação subiu demais em relação àquele strike, aquela sua ação, aquela sua opção, ela vai ficar muito dentro do dinheiro. E de uma forma geral, quanto mais dentro do dinheiro está a opção, menor é a sua liquidez, porque menos pessoas estão interessadas em negociar aquela opção. Então, quando a gente fala do risco de liquidez, você precisa levar em consideração essas duas coisas. Primeiro, escolher opções de ações com boa liquidez. E segundo, montar operações em que você mais ou menos visualize que aquela opção não vai ficar muito dentro do dinheiro, principalmente se você não puder sair daquela operação antes do vencimento, ou se o vencimento na sua corretora trouxer aí grandes custos. O problema está quando você opera descoberto, ou quando você, por questões de taxa, não convém para você levar aquela operação até lá o dia do exercício. E aí,
O quinto risco que eu poderia trazer aqui para vocês é o risco de você ser exercido de forma antecipada. Então as opções existem dois tipos, as opções do tipo americana e as opções do tipo europeia. As opções do tipo americana elas podem ser exercidas a qualquer dia até o vencimento. Só que essas opções do tipo americana elas só existem nas opções do tipo call, ou seja, nas opções de compra. Então se você vender uma opção de compra, se você vender uma call, você corre o risco de ser exercido antecipadamente. E dependendo da estrutura ou daquela cobertura, e mais uma vez eu falo para vocês, para você minimizar a maioria desses riscos que eu estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo, opere sempre de forma coberta. Esse daqui é mais um caso que quando você opera de forma descoberta, você tem esse risco de ser exercido antecipadamente e nesse caso de ter que comprar uma ação no momento que você for exercido para poder entregar lá para a pessoa que foi a contraparte daquela sua operação. Então o risco de você ser exercido antecipadamente impacta muito aqueles que operam de forma descoberta, opções de compra e do tipo americano. E agora vamos para o penúltimo risco no mercado de opções e esse aqui é aquele que eu considero a maior desvantagem do mercado de opções, que é o problema que é a questão do vencimento. Então as opções elas possuem vencimento, você já sabe. Toda terceira sexta-feira de cada mês existe o vencimento das opções. E nesse dia, aquelas opções elas vão ou virar pó e deixar de existir, ou também vão deixar de existir, mas elas vão se transformar naquela negociação daquela ação. Então aquele contrato, aquela possibilidade, aquela ferramenta que serve para você negociar uma ação por um preço pré-determinado até uma data futura, dependendo da situação, essa operação ela vai ser concretizada lá no dia do vencimento. Então quando você monta algumas estruturas, às vezes você tem que levar isso em consideração, porque para você poder lucrar de verdade no mercado de opções, você precisa acertar o movimento, a intensidade e a velocidade. Ou seja, você precisa, além de acertar se uma ação vai subir ou se vai cair, e mais ou menos imaginar o quanto que ela vai subir ou que ela vai cair, você precisa também, para poder ter um sucesso muito bom nas opções, você acertar até quando que esse cenário que você visualizou ele vai se concretizar. E aí, essa questão do vencimento é algo que impacta muito quando você monta uma operação, porque você tem aquela pressa de que aquele cenário que você visualizou ele se concretize até aquela data. E isso acontece muito quando você monta operações em que você tem o tempo contra você. Então tem operações em que você tem o tempo a seu favor, então a passagem do tempo ela é boa para você, e tem operações em que a passagem do tempo ela é prejudicial para você, porque o fator tempo é um dos aspectos que impactam no preço das opções. Então as opções elas tendem com a passagem do tempo a sofrer uma redução no valor da opção. E dependendo da operação que você montou, se você comprou uma opção e ela está se desvalorizando com a passagem do tempo, isso é algo ruim para você. Essa daqui é uma desvantagem que também pode ser levada a seu favor. Se você vende uma opção, a passagem do tempo ela vai te beneficiar. Mas o vencimento é algo realmente que para mim é a pior desvantagem das opções, principalmente em comparação com as ações. Então quando eu compro uma ação, eu posso esperar que ela se valorize 3, 4, 5 meses ou até anos, porque eu não tenho tanta pressa. Quando eu opero opções, eu preciso ter consciência que eu visualizei um determinado cenário e que eu preciso que aquele cenário se concretize antes do vencimento daquela opção. Como você provavelmente já sabe, as opções aqui no Brasil elas têm no máximo 24 meses de vida. Então se dentro desse período aquilo que eu visualizei não se concretizar, eu posso correr o risco de chegar lá no vencimento e aquela opção não ter nenhum valor. Então esse é um risco aí, é um problema que eu considero a pior desvantagem, na minha opinião, no mercado de opções é a questão do vencimento das opções. Mas você também pode utilizar esse aspecto, essa característica e ao mesmo tempo desvantagem a seu favor.
e por isso que eu falo para vocês, busquem sempre conhecimento ou assessoria de pessoas qualificadas. E vamos agora para o último risco quando a gente investe no mercado de opções, que é o risco do modelo que precifica o valor das opções, que é basicamente o modelo Black-Scholes. Então esse modelo é um modelo matemático que ele vai ser utilizado para poder precificar a opção. Obviamente que esse modelo ele não é 100% preciso e ele pode trazer algumas distorções no valor das opções, que também pode ser usado a seu favor, mas também pode ser usado contra você. Então, quando você precisa fechar uma operação, dependendo do cálculo utilizado pelo Black-Scholes, aquele valor vai ser utilizado também como referência para o mercado e pode fazer com que você perca dinheiro na hora de você desmontar a sua operação. Então, mais uma vez, você tem que levar isso daí em consideração. Essa distorção pode ser a favor de você, mas ela pode ser algo negativa para você. E aí, importante que você sempre monte as suas operações com a tranquilidade, que caso você seja exercido, não tem problemas para você. Se você montar operações cobertas, que são aquelas que você tem cobertura para poder bancar com aquela operação, você vai ver que a maioria desses riscos que eu trouxe para você aqui nesse vídeo não vão trazer um impacto tão grande nem para a sua saúde e nem para a sua carteira. Então, mais uma vez, eu reforço para você, opere sempre de forma coberta, de forma consciente, busque conhecimento e busque também aconselhamento, conteúdo de pessoas experientes, qualificadas e acostumadas a operar nesse mercado. Eu vou trazer depois aqui uma série de vídeos para iniciantes em que eu vou estar abordando esses termos, esses conceitos, para que vocês possam cada vez mais aproveitar o conteúdo aqui do canal. Se você gostou, deixe o seu like. Até a próxima. Bora crescer com opções. E é isso daí.